Agora, na Kaiowá FM, você ouve Entre Laços, com a doutora Márcia Espada. Ando devagar, porque já tive pressa. Levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Boa tarde. Hoje vamos conversar sobre o tema o lar como uma opção de lazer para os filhos, principalmente no que diz respeito aos filhos adolescentes. Então, a reflexão começa já desde a infância. Quando os filhos são crianças, né, quando são desde bem pequenininhos, se a preocupação da educação, a preocupação dos pais é tornar o lar, né, o ambiente que você vive, o melhor lugar possível, um lugar agradável, sem tanta briga, veja bem, sem desavença. Se você vai construindo esse lar, não importa o tamanho, eu já conversei aqui em outros programas, não importa o tamanho, você pode morar num quarto e sala, numa kitnet, numa casa pequena, num puxadinho, numa casa grande. Nós não estamos falando aqui, eu não estou me referindo à casa, e sim ao lar, a relação afetiva entre os membros daquela família. Então, se você tem a preocupação, desde que os filhos são pequenos, em tornar aquele ambiente um ambiente propício a ser agradável, a que tantas crianças, desde o início, possam ter liberdade dentro de casa para poder fazer suas cabanas pela casa, né? Puxar seus lençóis, poder brincar com as crianças, trazer amiguinhos para dentro de casa e também ir na casa dos amigos, haver uma troca, sem dúvida com critérios, né? Com bom senso, mas permitir a alegria, um ambiente de bem-estar dentro de casa. Na medida que eles vão crescendo, nós temos que lembrar que vai havendo uma distância afetiva desses filhos no sentido das escolhas de amizade. Não é possível acompanhar as escolhas dos filhos adolescentes, né? Eles vão ganhando autonomia com pessoas diversas. Então, se dentro de casa, o que eu estou aqui enfatizando é realçar o lar como uma das outras opções de lazer. Porque tem muitos jovens que quando chegam nessa fase de 12, 13 anos, eles nem querem mais ficar em casa. Não é só porque é bom passear, é bom ir numa praia, num shopping, num cinema, sair, que é muito comum na medida que vai ganhando autonomia, mas porque às vezes nem tem o lar como uma opção. E quando você vai tornando o ambiente mais atraente, desde o sentido, como eu já falei, do bem-estar, de procurar não brigar na frente dos filhos e dos amigos dos filhos, se tiver que resolver algum entendimento, procurar deixar isso para um momento, né, mais oportuno, enfim, e também traçar as regras claras dentro da casa para que os filhos recebam de uma forma educada, né? Uma vez eu falei aqui que o lar não é um hotel, então veja bem, nem tão pouco o lar é um quartel onde nada pode sair do lugar e nem nesse sentido também é um hotel onde os filhos podem também fazer o que quiserem, tem regras a serem respeitadas, mas isso não significa que não haja um ambiente de bem-estar. Por exemplo, né, promover de vez em quando cinema dentro de casa, trazer um filme, ou que os filhos mesmo escolham um filme para assistir com seus amigos, fazer festinhas, reuniões dentro de casa, porque assim os pais, né, ou o pai ou a mãe, se são separados, não importa, vão conhecendo os amigos dos filhos. E os filhos mesmo vão podendo conhecer melhor quem eles estão pondo dentro de casa. Então esse convívio é muito importante para que na hora que você pense em lazer, você também lembre que tem tua casa, que a tua casa é um lugar, como tem aquele ditado, é muito bom poder sair, mas também é muito gostoso poder chegar. E também é muito bom
poder escolher como mais uma opção de lazer. Então, quando se diz assim, nossa, mas está tudo tão violento, é tão difícil deixar que os filhos saiam, isso é inevitável, porque ganhar autonomia é também ir se desprendendo aos poucos, né, dessa tutela, desse convívio permanente com os pais. Mas para que você possa confiar mais nesse vínculo que você construiu lá desde a infância, é uma via de mão dupla. Você também precisa se esforçar para oferecer a sua casa, o seu lar, como aquele ambiente que os filhos tenham prazer de estar. Eu sei que muitos pais dizem, nossa, o que eu mais quero é chegar em casa e descansar, ter silêncio. E aí, às vezes, você chega, principalmente no final de semana, e tem aquela garotada, enfim, som alto, conversa, mas isso é vida. Isso você está oferecendo de uma forma, torno a dizer, dentro de disciplina, não é uma bagunça, mas tem vida, tem movimento, e esses erros e acertos, esses desentendimentos, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, vocês vão conversando aos poucos. Nesse passo a passo, os filhos também, através desse modelo que o pai e a mãe vai podendo, né, esse modelo que cada um vai oferecendo, e que eles, de preferência, numa educação, né, conjunta, né, que eles concordem, eles vão oferecendo aos filhos, na hora de pensar num lazer, né, além das saídas que são naturais, viagens e passeios, eles também vão pensar como é bom poder ficar em casa e como é gostoso ter a casa como uma referência, onde você pode estimular a leitura de livros, trocas de ideia, filmes, fazer reuniões, enfim, que você possa também, e haver uma troca, você também permitir que seus filhos também frequentem a casa dos amigos. Para isso existe, evidente, um cuidado e toda uma preocupação desse ambiente ser, até certo ponto, mais seguro, no sentido de conhecer um pouco lá do ambiente dos colegas, assim como os colegas também vão conhecer mais, né, o ambiente dos seus filhos. E aí, quando se diz assim, nossa, eu quero evitar as más companhias, vamos lembrar que os nossos filhos também nós precisamos investir para que eles sejam também boas companhias para os outros. Agora, ninguém é perfeito, gente. Nós não estamos criando pessoas perfeitas, e sim pessoas humanas que erram, acertam. A questão é o foco. Se o foco é numa educação que se sustenta no autoconhecimento, que se sustenta nos filhos aprenderem a cuidar de si, as defesas psíquicas vão sendo construídas na medida que eles também vão se confrontando, inclusive com pessoas que às vezes é do teu desagrado. E você diz, nossa, mas esse rapazinho, essa mocinha não tem nada a ver. Bom, vamos dar uma oportunidade àquela educação que foi dada desde cedo e que está sendo dada, para que, quem sabe, você até se surpreenda aí, seu filho, sua filha, ela possa dizer até não para um convite que não é um dos mais apropriados, mas até que descubra o que é certo ou não, dentro dessa margem de segurança, eles precisam experimentar. Então, que essa experiência, isso tudo possa ocorrer muito mais dentro do seu próprio lar. Quantas vezes, em vez de sair à noite e ficar rodando por aí, possa fazer uma reunião em casa, mas eu já ouvi inúmeras vezes de pais dizendo, mas eu quero sossego, eu estou cansado, eu quero chegar em casa e descansar, ouvir um jornal. Sim, veja bem, tem tempo para tudo, mas a educação envolve desejo e envolve realmente essa disponibilidade de você se doar, de você também saber oferecer a possibilidade das pessoas se prepararem para a vida. Então você não pode criar filhos numa casa perfeita, que a casa brilhe, né, que fica tudo no seu devido lugar, mas que os relacionamentos não estão brilhando, não tem vida. Então vamos pensar de uma forma mais ampla. Não permita que a tua casa brilhe mais do que os seus relacionamentos, do que os seus filhos, do que
a própria família. É bom uma casa cuidada, mas melhor ainda é uma casa com vida e onde os filhos até possam escolher, né, o lar como uma opção de lazer. Uma boa tarde, e eu espero que essa reflexão ajude a cada um a pensar nessa reestruturação de investimento na segurança e na vida afetiva do filho jovem, que começa desde lá do berço, desde quando o bebê já nasce. Uma boa tarde para todos. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Você ouviu o programa Entre Laços, com a doutora Márcia Espada.